nós voltamos. Senhor Deus, graças te damos, ó Senhor, por obrigado, esse dia. Pai. Que estamos, ó Senhor, nessa residência, Pai, para estarmos efetuando esse trabalho, Pai, esse projeto, ó Deus, aonde nós acreditamos, ó Senhor, que pessoas possam ser alcançadas, ó Deus, pessoas possam ser tratadas, pessoas possam ser preparadas. Deus, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos, nós sabemos que a obra é do Senhor, Pai. Usa nossas vidas, ó Senhor, dá para nós sabedoria do Senhor, dá para nós, ó Deus, muita, ó Senhor Deus, inteligência, Pai, e que tudo aquilo que é para ser dito, ó Deus, que o Senhor possa fazer e falar através de nossas vidas, Senhor. Alcance, meu Deus, sem limite, ó Deus, e que resultados de salvação venha a ser, ó Pai, em nome de Jesus. Posso voltar? Pode. Deu horário? Deu 8 horas. Cronometrado. Começa? Começa. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Aqui é o Rodrigo. Sejam bem-vindos aí a uma live, a nossa live aí do projeto. Pastor. Boa noite a todos, que a paz seja com cada um que está nos assistindo. Estamos aqui nesse projeto Cristo é o Caminho, nossa primeira live do ano, né? Nossa primeira live do ano. Primeira live do ano, então já tivemos um trabalho gravado, mas é a primeira, estamos aqui com o Rodrigo e Thaís. Boa noite, paz a todos. E temos também o Paulo, né, lá atrás, né? O Paulo que está ali na... Backstage. Né? Que está ali respondendo. Se vocês querem falar alguma coisa com a gente, o Paulo vai estar ali vendo também e ele vai estar anunciando para nós. E nós estamos aqui nesse trabalho para poder ser útil, né, para as pessoas através de um conhecer, porque muitas vezes esse negócio de salvação parece ser simples, né, Thaís? Mas... Nunca é. Não é não. Né? Muitas pessoas eles acham ser salvos e não são. Como tem muitos que acham que não é e são. Na verdade é simples, porém complexo. E é nisso que a gente está tentando hoje. A gente vai conversar um pouco para ver se a gente consegue, né, através da nossa conversa aqui, pôr vocês um pouco para pensar mais, né, sobre isso. E atrás, se quiser fazer perguntas, se tiver ao nosso alcance, a gente vai estar respondendo também. E assim, para a gente poder servir ao Senhor com mais tranquilidade, né? Sim. Serviço que a gente tem visto muitas pessoas aí, vamos dizer, meio que no caminho do Senhor depressivo, né? Achando que é o pior e a pessoa, você vê que trabalha demais. Agora tem gente também que está se achando demais e Não tá muito legal na história. não dá. Os fariseus do novo século, né? Dos É. novos tempos. Tá naquele ponto que Jesus fala assim, eu não te conheço, né? Sim. Afasta de mim, pois eu não te conheço. Então qual que é o tema mesmo? Ao que está condicionado a salvação? Qual é a condição da nossa salvação, para nossa salvação? A salvação, que nem a gente falou, é um assunto simples, Certo. porém complexo. É simples porque eu brinquei com o senhor, a gente poderia encerrar essa live em 2 minutos. A gente poderia falar, mas a salvação está condicionada aqui, a Jesus. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. E acabou. Acabou. Só que é simples o suficiente para a gente fazer isso, para a gente poder falar isso, mas é complexo também o bastante para a gente precisar abordar de várias formas a condição para a salvação. Ao que está condicionado, se a salvação depende de mim, se ela depende do meu líder, do meu pastor, se a salvação da minha esposa depende de mim, se a minha salvação depende dela, se a gente entra naquele assunto do, mas fulano tem que dar um jeito na vida dele, a salvação é individual, eu tenho que procurar o meu. Então, por mais simples que seja, é muito amplo. Você tem um grupo que fala isso e tem um grupo que fala queridos em mim, será salvo tu e tua casa. Então a gente tem que entender aonde que está o equilíbrio em tudo isso daí, né? Com certeza. Porque senão a gente vai ficar dando um cabeçada. Então, pelo que você está falando, Thaís, então a salvação é condicionada. Ela tem uma condição. Olha, que nem nós estávamos conversando de manhã, né? A gente pega e traz isso, né? O princípio ali da salvação é o quê? Jesus, né? A gente já falou em salvação, né? Já é Jesus. Mas aí vem
o combo, né? Eu falei, é um combo junto, né? Porque que nem o Rodrigo falou, para nossa salvação é uma coisa muito clara, específica. Mas para nossa também condenação há um monte de coisa. Então é um combo que se junta ali e tem que ser trabalhado. A condenação é mais simples, né? É só não fazer tem, nada, tem né? muito, né? só não fazer nada. Exatamente o que eu tava os falando. nãos, né? Porque se a gente vê os mandamentos, aí tem lá, não matarás, não roubarás, né? Um monte de coisa, né? Então, os nãos... Era o que a gente tava conversando. A salvação está condicionada a uma coisa. Jesus, a uma coisa, a um ser, a um acontecimento. Jesus Cristo, sua morte na cruz. Porém, a condenação, ela está atrelada a uma coisa simples também, ao eu. Porque é aquilo, a condenação, ela vem através do quê? Do pecado. Se eu falo assim, eu sei que Jesus, ele morreu por mim, para minha salvação. É o que a gente estava falando, que é o combo das coisas. Uhum. O que é mais fácil? Eu fazer algo ou eu não fazer algo? Não fazer. É por isso que a maioria dos mandamentos é não faça. Porque é muito, para você não fazer algo, você precisa fazer uma coisa muito simples. Não fazer nada. Às vezes parece tão difícil você não fazer nada, mas é sobre isso, é sobre o não fazer. E o fazer algo que era para fazermos e nós não fazermos, o não fazer na hora errada, também nos leva à condenação. Então, essas pessoas que se julgam, se titula bonzinho, sabe? Ah, eu sou tão bonzinho, não faço mal pra ninguém, eu não faço, sabe? Eu até faço algumas coisas pra mim, mas não faço nada pros outros. E como fica a condição dessa pessoa assim, em relação a isso? Ela cai na questão também do não. Eu não estou fazendo, exemplo, eu pego aqui um copo de vinho, um copo de cerveja de bebê, eu falo, tô fazendo mal pro senhor, não tô fazendo mal pra Thaís, tô fazendo mal pro Paulo, se eu tô fazendo mal pra alguém, é pra mim. Então você tá fazendo algo que não era pra você estar fazendo. Então você cai no contexto dessa condenação por fazer algo que não era pra fazer. Que nem nesse seu exemplo, se a gente pensar que a palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo e em tese, digamos que nós estamos destruindo esse templo, então a gente já tá errado também, Sim. né? Então já é aquilo que eu falo, é um combo, né? Que nem a gente vai ver o fruto do Espírito, a gente vai ver um montante, né? O combo, eu acho que é um combo. O primeiro é aquilo, é aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, entender que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, e foi dele, foi por ele, foi quando ele morreu lá, que não tem nada a ver com a gente. Foi ele quem nos salvou e não tem nada a ver com a gente. Mas é um combo que depois que a gente aceita Jesus, que a gente entende, reconhece esse sacrifício que Jesus fez, que aí a gente vai mudar de vida, né? E aí vai começar a parar de fazer coisas e fazer algumas outras, né? Então, tem todo um combo. Exatamente. Tá entendendo o combo aí, Paulo? Porque tá combo. Não, na minha cabeça aqui é um combo e tá tudo... Então, é um agrupamento de várias coisas que a gente precisa fazer para a gente poder entrar nesse ponto salvação. Para mim ser salvo, eu tenho que fazer várias coisas que é um pacote, vamos dizer, o combo. Como você está falando aí, eu sou salvo. Isso. Não, na verdade, para ser condenado, você faz um pacote de coisas. Não tem nada que eu faça que dá para me ajudar? Não. E aí? Exatamente, porque a sua salvação não está condicionada ao que você faz. Está condicionada ao que Cristo fez por você. Sério. Então, eu posso ajudar as pessoas, devo ajudar, mas nós como servos de Cristo, nós somos chamados para isso, fomos chamados para servir, para ajudar, a ser o bom samaritano, né, que ajuda quem tá ali necessitado, precisando. Porém, isso não faz com que eu seja salvo. Todas as obras que eu faço não faz de mim uma pessoa salva. Certo. Eu posso fazer inúmeras obras, posso fazer inúmeras benfeitorias e ainda assim ser condenado. A gente vê na própria palavra quando é citado mais, Senhor, eu orei, enfermos foram curados, demônios foram expulsos, e
Deus fala assim, a parte de mim que eu não vos conheço. Uhum. Então não é a obra que condiciona a salvação, não a nossa obra. A gente pode ver o que Tiago fala, que Tiago, no caso Éfeso, né, Paulo fala para o pessoal de Éfeso, que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, né, e não por obras. Para que ninguém se glorie. E é dom de Deus, ó, tá? E é Então, dom de é o meu Deus. versículo. Então, mas e a hora que Tiago fala que a fé sem obra é morte? Porque é, Porque é a fé que me salva, não é? a fé te salva mediante a morte de Cristo. Só que aí a sua obra, ela mostra o quão envolvido você está com a sua fé. É um reflexo. Nós conseguimos ver o nosso reflexo no espelho porque a gente quer se ver. Certo. Então a gente entra na frente do espelho e o espelho vai refletir o que a gente está fazendo. Então a obra, ela reflete aquilo que nos alcançou, que no caso é a graça de Deus, Certo. é a misericórdia de Deus. Aí entra o como. Aí entra o como, porque Eu sou salvo, porém eu faço obras. eu faço obras Porque eu sou salvo. porque eu sou salvo, Não- não para ser salvo. E faço para que as pessoas conheçam a obra, sejam alcançados pela graça e elas também sejam salvas. Então esses irmãozinhos que se acham assim, vou na igreja, vou lá, faço isso, faço aquilo outro, Não tá fazendo estou mais, bem com Cristo Jesus. não tá fazendo então, mais que obrigação. direto. O senhor sabe que eu nunca fui de muita massagem, então ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele fazer. Porque nós fomos chamados para servir. A igreja foi chamada para servir. Então, o cuidado com os necessitados, o cuidado com aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra é o servir. Uhum. E a gente fala, mas E vem aqueles irmãos que vai para a igreja lá, que aceita Jesus, batizou, né? Faz tudo lá, só não faz a unção dos enfermos, né? O resto faz tudo, né? Aí chega lá na igreja e fala assim, não, eu vou ficar aqui sentadinho, mas eu já sou salvo e fica lá de boa, então tem algum problema? nem toda obra ela é exposta. E também nem toda ela vai ser feita exatamente ali dentro da congregação, ali dentro daquele, né, do templo. Que nem eu já falei pro Rodrigo que claramente eu via pessoas que dentro da igreja aparentemente não estava fazendo nada. Porque não canta, não limpa, não isso, não aquilo, não faz nada. Mas fora ela tá fazendo, ela tá evangelizando, ela tá cuidando dos enfermos, ela tá cuidando dos necessitados, ela tá orando por pessoas, ela tá intercedendo, ela tá fazendo tudo por trás, porém Não, ali correto, aí a pessoa, que assim, não é, a obra não é feita dentro, assim, não é somente dentro de uma condicionada, igreja, né? Dentro da igreja é uma porcentagem muito pequena que a gente trabalha dentro de uma igreja, mas o que você trabalha mesmo é fora da igreja. O trabalho da igreja não é fora. Então aí tudo bem, mas eu tô falando aquela pessoa mesmo, que tem gente que fala assim, olha, é o seguinte, eu não quero saber, eu vou ficar aqui na minha, eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentadinho aqui. Então essa pessoa tá com um problema na salvação dela. Eu acho que ela tem que ter um tete a tete com Deus aí, porque tem algo bem sério, né? Ela entendeu o papel dela como um seguidor de Cristo. Porque a gente sabe que a gente tem um monte de gente nos assistindo aí que tem esses problemas, né? Sim. A pessoa fala assim, eu cansei, eu já fui para uma igreja, dei mal ali, eu não quero saber mais disso, então eu vou seguinte, eu vou só para a igreja, vou fazer meu papel, por quê? Porque eu quero minha salvação. Aí a pessoa só vai para a igreja, certo? Ela participa dos cultos, tudo que tiver ela participa. Ela dá oferta, ela dá dízimo, ela faz tudo que tem que fazer. Só que ela fala, não faço mais nada. Então ela tem problema. Ela acaba fazendo. Não, mas eu tô falando para quem não faz. Aí ela tem um problema. Ela tá com um problema de salvação. Tem algum problema. Não Porque digo- se a gente está falando aqui que a salvação da gente, ela assim, ela não é atrelada a coisas. Sim. Porém, quem é salvo faz coisas, certo? Sim. Para a obra de Deus. Porque isso é uma coisa que já é prazeroso, né? A pessoa tem esse prazer, essa necessidade. Mas isso precisa ser trabalhado na pessoa também. Então, mas veja só. Vocês não me põem na parede, porque eu quero a pessoa que não quer fazer. Então, Que não quer fazer. ela precisa ser trabalhada nisso. Mas é que nem se a gente. É que nem eu falo, que é um combo. Porque se, por exemplo, a pessoa é batizada, né? Mas ela, não gosta de orar. Ela vai pra igreja, ela ora ali quando tá ali no culto e pronto. Sendo que a própria palavra fala: ora, me busca, vai pro teu secreto. E como que a gente faz? Tipo, então não, tá? Tem alguma coisa muito errada aí. Tá. É porque é isso que eu falo. Eu quero entrar nesse grupo de pessoas que acham assim, olha, eu tô domingo indo pra igreja, bati meu cartão. Hoje tem que dar dízimo, né? Vou dar meu dízimo. Tem ceia, tomei minha ceia.
Ah, o pastor pediu uma cesta básica, lá, ou que seja lá, o padre pediu uma cesta básica. Eu dei minha cesta básica. Então a pessoa tá fazendo assim, só que assim, ó, eu não quero fazer nada. Mas ela Então, não tá fazendo? Por exemplo, se ela ela ajuda tá numa fazendo ação, por quê? ela tá fazendo. Ela tá fazendo por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Só que aí ela precisa, onde a gente fala que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser trabalhada para entender que a salvação dela não está condicionada ao que ela faz ou que ela deixa de, entre aspas, não tá. A salvação dela não depende do que ela faz ou do que ela não faz. A salvação dela é referente ao que Cristo fez. A condenação dela é referente ao que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Não que ela não fazer algo, ela não cantar, não trabalhar, vá condenar a vida dela ao inferno, porque ela não. Exemplo hipotético, porque ela não limpou o banco da igreja. Não. É muito maior do que isso. Não, é que eu quero chegar num grupo assim, ó. Tem pessoas que até limpam o banco, faz tudo, mas só que ela faz assim, ó. A gente conhece muitas pessoas que ela tem medo de não ir para a igreja com medo de não ser salvo. Entendeu? Então eu preciso tomar ceia, porque senão não vou ser salvo. Eu preciso dar disso, senão não sou salvo. Eu preciso ir para a igreja, porque eu não sou salvo. Então, é esse tipo de pessoas que eu tô... Ela precisa entender. Na verdade, ela precisa... Entender que a salvação dela é condicionada unicamente a Cristo. A Cristo. Mas quando nós chegamos nesse patamar de salvo, essas coisas elas já fluem dentro da gente. Ela já vem dentro da gente. As pessoas, a gente já tem esse desejo de fazer as coisas. E se incomoda. É nisso que eu estou falando, porque tudo que em relação à salvação, tudo vem de Deus para nós. Sim. Tudo. Tudo é Jesus que faz, é o Pai que faz, é Jesus, é o Espírito. Tudo é Ele que faz. Como Ele faz, então quando Ele nos purifica, nos santifica e tudo mais, dentro da gente começa a vir do Espírito Santo o desejo de fazer coisas. Entendeu? Porque a confusão que existe, que eu vejo muito na Igreja de Deus hoje, é essa. A pessoa está fazendo para ser salva. Que é o que vocês falaram no começo. Realmente não é ou fazer. É que assim, o salvo, aí eu entro o combo de vocês aí. O salvo já está nele, ele quer fazer. Agora, essas pessoas que a gente queria pôr para pensar, essas pessoas que falam, não, eu tô na igreja, deixa quieto, o Rodrigo é novo, tá aí, vocês são novos, vocês fazem. Já tenho idade, eu vou ficar. Não tem essa. A palavra de Deus mostra lá a Ana, né? Ana já estava de idade, mas ela estava lá no tempo esperando o Cristo vir. Quer dizer, ela podia falar, não, vou para casa, deixa aí que os outros vejam. Esse negócio de idade, não, eu sou muito jovem, sou muito adolescente, depois que eu ficar jovem, aí eu vou fazer. Você entendeu? Então, quem foi alcançado pela graça, como vocês estão falando, ele não vai ficar ele não vai ficar nessa ideia. Eu vejo, a gente pega um exemplo claro aqui, que é meu pai. Meu pai tímido, daquele jeito, né? E o pastor deve lembrar, ele disse assim, não, pastor, qualquer coisa, orar, não, pastor, qualquer coisa que ele queria outra pessoa. Ele tudo que você falasse, ele queria ficar sentado. Era o que ele queria ficar. Ele queria ir pra igreja, dar o dízimo e ficar sentado e só. Mas ele não, depois de um tempo, ele amadureceu, ele não, a gente percebe, a gente vê ele lá no posto, ele falando do amor e não sei o que, ele indo, ele fazendo, aí a gente olha e fala, nossa, meu pai, que é tímido, que é isso e aquilo, ele faz, ele ora, soube lá no, né, então assim, se preocupa com as pessoas, né? Sim. Não tem como, sabe, tipo, a gente ser salvo, a gente ter essa convicção, a gente seguir a Cristo, e a gente permanecer da mesma forma, Sim. do mesmo jeito. É impossível. Mesmo que inconsciente, mesmo que você falando assim, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Você pode bater o pé e falar assim, não, eu não vou fazer. Inconscientemente você faz. A gente tem uma lição que Cristo dá, né? Quando o pessoal pergunta lá sobre, para ele mostrar assim, como deve se fazer. Ele falou assim, olha para Jonas. Aí ele mostra lá para Jonas que Jonas o que fez. Jonas, quando Deus chama ele faz o que? Ele foge. E ele foge, até que uma hora ele entra no que Deus quer, ele aceita, ele vai lá e faz. Então, assim, essas coisas da gente fazer da nossa maneira, porque é cômodo, ou porque a gente tem problema com pessoas. Porque é isso, o evangelho, queira ou não, às vezes a gente vai arrumar problema pra gente. Porque se você tá falando, como você falou, o seu pai, né, o pai da Thaís chama Ricardo, então quando ele fala com as pessoas, às vezes falam, você vai orientar as pessoas em relação ao evangelho e muitas pessoas não aceitam. Então, assim, a gente tem que ter prudência e tal. Então, tem um momento, né, por isso que Cristo fala, no mundo tereis
aflição. Não. Então aqui tem um momento, gente, que é difícil, mas a gente encara por quê? Porque você sabe que você pode ter problema com a pessoa? Pode, mas você, por amor àquela pessoa, você quer fazer isso. Você não vai ficar sossegado de, sabe, ficar sentadinho em casa, só de boa, né? E, não, Deus, eu tô orando aqui, ó, Senhor, eu tô orando, a obra é do Espírito Santo, a gente sabe qual é o Espírito Santo. Mas isso daí a gente usa como desculpa, né? Sim. Só desculpa para não fazer. A gente, quando nós nos mudamos para Iperó, a gente ainda ficou um período na Vila Prado, a gente se desligou e quando a gente começou a ir na Tempo Aceitável, eu ainda falei pra Thaís, agora a gente sossega, Fica quieto, na nossa cadeirinha, no nosso banquinho. Quando a gente menos esperou, eu tava mexendo com a mídia da igreja, né, a gente trabalhando ali com os pastores, e aí a gente pode bater o pé, falando, não vou fazer, não é que a gente tava, não vou fazer porque eu não quero mais, não, não, vamos sossegar um pouquinho, vamos E assim, pisar no freio, mas não... A gente, isso num conceito assim, igreja como local, né? Sim. Porque acabava que era inevitável, né? Que nem teve a Páscoa, né? E aí tinha uma vizinha da frente, eu acho que foi bem na época do aniversário do Rodrigo, né? Que bate ali e tal. Então eu fiz um bolo, não sei o que, coloquei no pote, escrevi uma mensagem pra ela. E coloquei em cima, falei, olha, Páscoa, né? Então, tipo, eu não tinha muito contato com ela ainda, né? Porque a gente tava chegando e tal. Mas era uma forma de eu me achegar a ela, de eu mostrar também o amor de Cristo, o cuidado do Senhor com ela, né? Então, tipo, são coisinhas, né? Que a gente vai fazendo e que a gente não consegue não fazer. A gente não consegue não orar, a gente não consegue não falar do amor de Jesus para outras pessoas. A gente não consegue... não ver uma pessoa necessitada ou precisando de alguma coisa, uma oração, um alimento, uma ajuda, sei lá, e ficar quieto, falar tipo, ó, Deus que te ajude, beijo, tchau. A gente não consegue, porque nós temos, né, essa convicção de que nós estamos aqui para servir, para ajudar e para ser Cristo aqui na Terra, né, e é isso. Então não tem como a gente ter essa convicção da salvação, da nossa salvação, e permanecer e falar, não, vou ficar aqui, tá tudo certo. A gente precisa ver também assim, né? O mundo, né? O mundo, ele vive numa dificuldade tremenda, né? As pessoas sofrem muito, né? As pessoas, você vê... Vamos falar por nós agora aqui. Nós estamos num tempo aqui no Brasil que não é fácil, né? O pessoal quer, tipo, dar uma... Como fala assim? Dar uma escondida na situação, mas sabe, não tá fácil. Situação. É isso. Quer maquiar, mas não dá. Então tá difícil. Então tem muita gente precisando. Certo? Muita gente precisando. E assim também, não só isso. Porque eu, como igreja, eu entendo que eu não posso estar satisfeito só porque eu dou uma cesta básica para as pessoas. Né? Não é só porque eu vou lá visitar. Às vezes também a gente pensa isso. O Paulo lá tá, né? O Paulo tá ruim, a gente vai na casa do Paulo lá, faz uma visita pro Paulo, faz um culto lá e depois... Já fizemos nossa parte, vamos embora, agora Paulo se vira aí, né? Salvação individual, ele ficou atrás dele. Ou senão pega, né? Uma pessoa leva na igreja. Ô irmão, vamos lá pra igreja, vamos lá, leva a pessoa. Quando for pra igreja, tá, pronto, fiz minha parte. Então, às vezes, a gente como eleitos de Cristo, a gente acha que essas coisas já tá certo, já é o suficiente. E não é. A salvação, esse tema eu achei muito interessante, por causa disso, que ele, como vocês falaram, parece ser simples, mas não é. Porque a gente não faz nada para ser salvo. Mas, porém, quem é salvo, ele quer fazer muita coisa. Porque tem muita coisa para fazer. E a consequência do que... o fazer é consequência de você ser salvo. Uhum. Um exemplo bobo. O senhor gosta de futebol? Sim. O senhor quer fazer o quê? Quer jogar bola. O senhor foi salvo, o senhor quer fazer o quê? Quer levar a salvação para... Isso, né? A mensagem da salvação para as outras pessoas. Exercer o evangelho, justamente. Eu vi uma postagem esses dias e achei muito legal. E aí é bobagem, né? É coisa que fala. Sabe aquelas postagens que a gente dá risada? E aí na postagem tava assim, meu Deus, tipo, tudo é uma manutenção. Skincare é manutenção, relacionamento é manutenção, limpar a casa é manutenção, tudo tem uma manutenção. Não tem nada que eu faça de uma vez só, sabe? Tipo, a academia tem que ficar. Tudo é manutenção. E se a gente, né, trazer para esse lado, né, em aspas, né, entre aspas aí,
a vida, né, como cristãos, também é uma manutenção, né? Porque nós precisamos estar ali em constante manutenção, né? Perdoando aos outros, nos perdoando, pedindo perdão, orando, buscando, ajudando e tá sempre fazendo isso, né? É o que eu falo do combo, né? A gente tá sempre fazendo isso. Porque se a gente não tiver fazendo sempre, né, essa roda, né, sempre fazendo essas coisas, a gente vai estar ali no erro, né? Porque, não vou orar mais, não vou mais ajudar, não vou, sei lá, fazer alguma outra coisa. Então, a gente tá errando em algum momento. E aí, tipo, nossa salvação tem algo que tá desviando aí. Então... É tipo aquela coisa, né? Deus faz tudo para salvar a gente, né? Porque realmente é isso, né? Você chega ali, a gente chega, Deus vai, nos elege e tal, ele faz tudo, beleza. Aí a gente fala assim, então não precisa orar. Deus faz tudo, ele já sabe de tudo. Eu vou jejuar para quê? Né? Jejuar. Mas Tudo aí já tá no jeito, aí Deus já tá no pacote. Então é só eu ficar aqui esperando no dia do arrebatamento. é o que a gente até conversa, é sobre a questão da predestinação. Né? Se tá tudo predestinado a fazer, eu não tenho mais o que fazer. Mas é aquilo. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu não vou ficar pagando pra ver. Que nem foi o que aconteceu ontem que a gente estava conversando. Aconteceu a situação, a gente não vai pagar pra ver. Deus ali já sabia que não iria acontecer nada com a gente. Mas a gente não sabia. Então a gente não vai pagar pra ver. Então eu prefiro não pagar pra ver. Eu tenho convicção da minha salvação. Mas eu não vou pagar pra ver se, sei lá, se eu cometer algum pecado, se eu matar alguém, se eu vou continuar salvo ou não. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu prefiro não pagar pra ver. E a palavra de Deus, ela fala assim que a gente tem que vigiar. Né? Então a vigilância faz parte de quem é salvo. Se a vigilância faz parte de quem é salvo, por exemplo, uma coisa meio difícil a gente entender o jejum, né? Não vamos sem espiritualizar o jejum. O jejum, para que serve o jejum? O jejum é para mim mover a mão de Deus, mas não preciso, porque Deus já faz. Então, se for esse lado, não precisa. Se você vai jejum para mover a mão de Deus, então o poder não está na mão de Deus, está no seu jejum. Justamente. Mas, por outro lado, a gente vê Jesus falando, né, que os discípulos deles jejuariam depois que ele subisse. Então, por que ele tem que jejuar? A gente entra, para quem é salvo, ele quer estar sendo, porque a gente viu muito isso daí, né? É jogador falando em crente, vamos dar o melhor, né? Sim. O jogador, a gente tá aqui, deu o melhor, o cara não jogou nada, deu o melhor. E o crente também é isso, vou dar o melhor para Cristo e assim, ele só foi na igreja para ele tá bom. Então, pra gente dar o melhor para Deus, é uma das formas qualquer, jejuando, é orando, é tendo essa relação com Deus, né? O jejum, ele não é para mover a mão de Deus, é para nos mover em direção à mão de Deus. O jejum não faz com que a mão de Deus venha sobre nós, mas faz com que a mão de Deus tá estendida. O jejum não vai fazer com que a mão dele se estenda mais sobre mim, vai fazer com que eu vá para debaixo da mão dele. Então é sobre eu me aproximar. O jejum é sobre a saudade. O senhor pode ver que a maior parte das vezes quando nós fazemos jejum é quando nós nos sentimos longe de Deus, nós falamos assim, não, eu preciso fazer essa religação, voltar ali a estar perto. Ou quando, né, acaba que às vezes a gente tem, sei lá, algum trabalho, alguma coisa muito, né, e a gente acaba fazendo, né, mas eu geralmente acabo que quando eu faço esses jejuns assim, não é para acontecer alguma coisa, mas é que realmente para que eu esteja mais sensível à voz de Deus, exatamente, que eu esteja mais próxima do Senhor, que eu esteja mais atenta, que nem quando eu estou em jejum e oração, eu falo, Senhor, que a voz do mundo possa ser silenciada, eu escute a sua, porque é aquilo, né, a gente espiritualizando realmente, quando a gente está no jejum, parece que tudo de ruim acontece, a gente, olha, então é aquilo, Senhor, que a voz do mundo seja silenciada e eu possa escutar a sua. Né? Então, assim, quando eu estou de jejum e oração, é realmente porque eu estou com saudade, porque eu quero realmente mais a presença de Deus, né? É por obediência também, muitas vezes eu não tenho nenhum motivo. Eu faço, Senhor, eu estou fazendo, não porque eu estou sendo obrigada, mas porque eu quero mais de Ti e porque eu estou sendo obediente, porque como é que um cristão vai ficar, sabe, como que um crente vai ficar há anos sem jejuar? Sei lá, não entra na minha cabeça. A esposa, ela quer estar sempre perto do marido.
o senhor tem o benefício de estar sempre perto da pastora Sandra. Mas para nós, como noivas de Cristo, a forma de nós nos achegarmos a Deus é tendo esse contato. E quem é salvo quer estar cada vez mais perto. A gente quer, entre aspas, antecipar eu quero estar passo a passo com o Senhor, então eu quero estar perto. E a salvação traz esse desejo também de, pai, eu quero estar aqui, eu quero estar pertinho, eu quero te sentir. Você vê, ó, se o cara tá engordando um pouquinho, a mulher, o cara, isso vai fazer, aí vem aquele jejum intermitente, né, que a pessoa faz. Jejum intermitente, quando você para de jogar muita porcaria para dentro, aí o corpo começa a fazer aquela faxina. Então, assim, a gente entende também que quando a gente tá na presença do Senhor, quando a gente começa a jejuar, começa a ter uma faxina na vida da gente também, Sim. né? Pro lado espiritual, a gente começa a deixar de ter, por exemplo, tem coisa que não agrada a Deus e o jejum realmente faz com que você comece a arrumar isso, equilibrar, e a gente começa a se libertar disso. Então faz isso aí por quê? Por amor a Deus. A gente quer melhorar para Deus. Então isso aí faz quem? Quem é salvo. Não é que eu vou fazer jejum para ser salvo. É tipo a oração. Eu vou orar para que Deus possa estar fazendo as coisas para mim, porque Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala antes mesmo da gente, né? A gente falar alguma coisa, Ele sabe tudo. Então, mas a gente assim, Ele é pai. Ele é pai, nós somos filhos. Então como que o pai e o filho não têm um relacionamento? Existem muitos que não têm, mas você sabe que não tá legal a relação familiar. É porque né? tá machucada essa relação. Isso. Agora, quem tem a relação familiar legal, conversa. Então, como eu vou fazer? Eu vou conversar com meu pai. É que muitas vezes a gente, né, quer falar assim, eu quero falar com você, com a Thaís, mas e deixa aquele que pode resolver, a gente não fala. Então, a gente não tem, a gente não acaba não orando. Então, assim, hoje em dia, o evangelho de hoje está parecendo com muitas manias. E tá, sabe, tirando as coisas. As pessoas estão estudando mais, mas por elas estudar muito, ela acaba tendo o quê? Acaba deixando de fazer aquilo que a gente entende que agrada o Senhor, que são coisas simples. Né? Coisas simples que você faz, tudo por quê? Por amor. Ela estuda tanta teoria do que é ser um cristão e a prática acaba não acontecendo, não funcionando. Então aqui a gente está com esse bate-papo, conversando, falando sobre isso, sobre salvação, né, para que a gente possa entender um pouco mais. A gente deu uma complicada aqui na conversa, mas é isso, irmão. Não adianta a gente querer se enganar, porque tem muitos de nós que estamos se enganando de ser salvo. O projeto que a gente tem porque Cristo é o caminho, então a gente sabe que tudo é Cristo. Então a salvação nossa, ela é condicionada a Cristo. Porém, quando a gente vê, Efésios 1 fala sobre por Deus eleger, né, pessoas. Antes mesmo da fundação, já estava eleito muitas pessoas. Então, assim, essas pessoas eleitas são pessoas eleitas que têm esse combo, né? Tem esse combo que vocês estão falando, né? Já são pessoas que amam a Deus, que amam as pessoas, né? Que o salvo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Sim. E ele ama o próximo com si mesmo. Por isso que a Thaís estava falando que a gente tem que estar perdoando, tem que ser, né? A gente às vezes tem que perdoar a gente mesmo, né? Porque a gente fala algumas coisas, então a gente precisa sabe, de ser liberto em algumas coisas. Tem alguma coisa aí, Paulo? Tá, beleza. Tem alguma coisa para passar para nós aí da palavra? Para deixar o pessoal mais... Eu? Fala assim, a gente tá falando e não tem Bíblia aí, vamos... Eu vou puxar um aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Ah. Nós entendemos que a nossa salvação, ela é condicionado ao que Cristo fez na cruz, certo? A morte dele na cruz para nos salvar, a graça. Nós sabemos que nos foi deixado por Deus, nos foi deixado por Cristo uma hierarquia, Certo. onde nós servimos e nós estamos sempre debaixo de uma entre aspas, de uma cobertura de um líder. Vamos colocar aqui, o senhor é nosso pastor há anos já. Pode chegar um momento, vamos lá, no dia do juízo, Deus vai estar lá, vai estar os anjos com projetor, vai puxar o telão, Deus começar a falar, a desenrolar o pergaminho, ó, aí aconteceu isso. Você não está sendo salvo. Ah, mas eu não estou sendo salvo porque o pastor Marcos, ele não me ensinou. O senhor pode levar essa culpa, essa carga? Eu não ensinei, você foi salvo, você foi
Se você perdeu a sua salvação porque eu não te E ensinei. eu te culpar. Situação hipotética. É isso? Qual é a pergunta? Você vai fazer o repetido da pergunta? Não, é porque eu entendi Vamos o lá. contexto, mas eu preciso entender a pergunta. A minha condenação pode ser condicionado ao O pastor alguém não ter te... ou a alguém Pai, não mãe, ter marido, ou alguém não né? ter falado algo pra mim? Claro que não. Na onde que você tem intimidade, relacionamento secreto com Deus e você não é salvo porque o pastor tem nada a ver. Porque então você estava sendo um crente ali muito, sei lá, perdido, né? Paulo. Essa é a... Se a gente vai em Romanos diz que até aqueles que não, lugares que não é evangelizado, lá, se você não for salvo, a própria, você não pode ter desculpa, porque a própria natureza prega o Prego o evangelho. evangelho. É aquilo. Eu posso ser condenado, por exemplo, porque o Paulo não falou Jesus te ama pra mim? Não. Ou porque o Paulo não orou por mim? E onde que a gente vê isso? A gente vê isso em Atos. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, né? Aí aqui a gente abre um parênteses, além do de Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a gente volta na condição, a única condição para sermos salvos é Cristo. O único nome que nos traz salvação é o nome de Cristo, né? A gente fala assim, mas ninguém me falou que Jesus me amava, mas você teve a demonstração do amor de Cristo na sua vida. Você pode estar no meio do mato, você teve. Porque a misericórdia do Senhor, aquele negócio o sol nasce para os ímpios e para os justos, você foi agraciado por Deus. Você foi agraciado por Deus. Deus morreu por todos. Então, quando a palavra fala a gente reconhecer Cristo, não é só reconhecer que Ele morreu na cruz. Não é só isso. Então, aumentou o combo. Aumentou o pacote. Então, a gente tem que reconhecer... Porque, assim, a pessoa, quando ela... A graça alcançou ela consegue ver Deus fazendo as coisas. Sim. Agora, quando você não tem essa graça, aí a pessoa está no quê? Ela está no estado, a Bíblia diz que ela está no estado de morte, né? Morte nos pecados. Aí se você está morto nos pecados, então o morto vai ver o quê? Vai reconhecer o quê? Então é isso. Então, para a gente entender, quando a gente nasce indo para o inferno. De maricuia. Aí Deus entra no meio, intercede por isso, nos agracia e a gente... É como fala 1 Coríntios 15, fala que Deus é o Espírito vivificador, Cristo é o Espírito vivificador e Ele vai nos dar essa vida. Porque aí Ele dá essa vida para nós, aí a gente começa... Agora sim, você olha naquela lâmpada e fala, nossa, só Deus pode fazer uma coisa dessa, né? É que nem Efésios 1, que foi aquela que o senhor falou por cima. Em Efésios 1:5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, Cristo é o caminho, não tem jeito. Tudo é Cristo. Então, a gente até, irmãos, vamos dar vamos deixar aqui, antes que a Thaís fale a parte da Bíblia, vamos dar um toque assim, ó. A gente começa a querer dividir as coisas de Deus com outras coisas. A palavra de Deus, ela é bem clara que a gente tem que adorar o Criador, agora a criatura não. Aquele que foi criado, ela não pode ser adorado. E como que a gente adora aquilo que foi criado? É quando a gente começa a reconhecer que aquilo que foi criado nos dá a condição de ser salvo. Quando o Rodrigo pergunta assim, o pastor não pregou isso na igreja, então a pessoa chega lá, Deus, o pastor não me ensinou. Então, não, o pastor é uma criatura. Então, quem salva a gente é o Criador, Cristo Jesus. Tem coisa aí, Paulo, para nós? Tem. Olha aí. Pastora Milza. Oi. O líder... Tia, benção, tia. Tia pastora Milza. O líder espiritual, ele pode induzir os fiéis a andar no caminho errado. Sim. Isso sim. Mas é pergunta ou ela está confirmando? Ela fez uma afirmação, não colocou interrogação, mas entra como pergunta, vai. O líder espiritual pode induzir a pessoa a andar no caminho errado, ou seja, aquela pessoa pode ir para o inferno por causa do líder?
Não, a pessoa induzir, a gente tem visto aí na mídia, é muito claro, né, que tem muitos líderes induzindo pessoas. Aliás, Sem citar na nome, época dá da... processo, Não, pelo não, amor de Deus. misericórdia, sem falar não. Mas você vê, na época de Paulo, não o nosso Paulo aqui, o Paulo lá, né? Na época de Paulo, você vê que ele já debatia com, ele chamava com os falsos mestres daquela época. Porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Jesus, em Mateus 24, ele detona os fariseus, porque ele fala assim, ó, vocês não são salvos e não querem deixar os outros serem salvos. Então, isso que a pastora Mesa está afirmando é uma grande realidade. É por isso que a gente não pode, sim, como dizer... É que é meio complicado falar isso, a gente não acreditar em homem, não é isso. É que assim, a gente sabe, a gente tem nossos orientadores. Sim. Só que a gente tem que saber que os nossos orientadores também são falhos. Por melhor que eles sejam, também são falhos. Porque a nossa salvação ela está na mão de Cristo. É como uma criança que ela tá na escola. O professor está ali falando. Se o professor chega em você e fala assim, mas 1 mais 1 é igual a 3. Não, mas aqui, professor, ó, no livro, está escrito que 1 mais 1 é 2. Por mais que esses líderes espirituais possam induzir os fiéis ao caminho de perdição, os fiéis precisam ter ciência que o caminho para a salvação, por assim dizer, que o caminho no qual o manual de instruções que ele deve seguir, onde ele vai colocar à prova aquilo que o líder espiritual dele fala, é a Bíblia. Porque se o que o líder fala não está pautado na Escritura, não está pautado na Bíblia, no que é a palavra do Senhor, então está errado. Então, aquilo, o líder pode induzir o fiel ao erro? Pode. Porém, o fiel pode, entre aspas, se induzir ao acerto, procurando na fonte certa. Vai mais. A Bíblia fala que o diabo é um tentador. Mas fala que ele é vil, tentador. Por quê? Porque o papel dele é me tentar. Sim. O papel dos falsos líderes é me induzir para o lado errado. Só que agora, eu a faço se eu querer. Então, quando eu chegar diante do Pai, não tem como eu falar assim, olha, o Senhor me deu um líder lá, e aquele líder me ensinou errado, por isso que eu tô aqui. Aí vai ser que nem Adão e Eva e a serpente, né? A mulher que o Senhor me deu fez isso. Não, foi a serpente, entendeu? Então não adianta jogar. É aquilo, o relógio quebrado, o relógio parado, 2 vezes por dia ele bate no horário certo. Por pior que o seu líder espiritual seja, por mais cagada que ele esteja te ensinando, uma coisa ele deve ter te mostrado, que é uma coisa chamada Bíblia. E ali vai estar a sua vida, onde a sua vida vai estar pautada. Então, independente do que aconteça, a sua vida se pauta pela Bíblia. Paulo. Palavra, né? É assim, a Bíblia fala assim que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Não meditar na palavra do nosso líder. Aí a palavra também fala assim, maldito do homem que confia no homem. Às vezes está falando de si mesmo. Então, se eu não posso confiar em mim mesmo como homem, por que eu vou confiar minha salvação em outra pessoa? Sendo que a minha salvação ela é individual e ela depende somente de Cristo, porque Cristo é o caminho. Bom gancho. Os bereanos, né? Os bereanos, você vê que eles são elogiados por Paulo, tudo porque eles ouviam Paulo falando, mas eles não abraçavam de primeira, sabe? Então, assim, que o senhor sempre incentivou na gente. O senhor fala, estou pregando, tanto o senhor quanto o pastor Silas, a gente já ouviu diversas vezes falando, eu estou aqui e estou ensinando. Se você tem dúvida se é isso mesmo, Bíblia. isso. Vai para a Bíblia que você vai saber. Eu posso estar falando a maior abobrinha do mundo aqui, mas o que está escrito aqui é o válido. A palavra, existem várias traduções. Daqui na mesa nós temos 3 traduções diferentes, se eu não me engano. 3, aqui. Fora outras inúmeras traduções e que traz a mesma mensagem com palavras diferentes. Muda a mensagem? Não, muda a letra. Mas a conclusão dela é inevitável, é a mesma. Eu vejo assim também, tem lugares, né, porque pra gente aqui tá fácil, né? A gente tem um monte de bíblias, a gente tem dicionários, tem um monte de coisa, enciclopédias, a gente tem YouTube, tem um monte de coisa que dá pra gente ir atrás, né, e ter informação. Mas você vai num lugares aí, por exemplo, que o pessoal não pode ter esse acesso, e mesmo assim eles são salvos. Por quê? Porque quando a gente fala que nós somos condicionados a Cristo, o Espírito de Deus, ele tá levando as pessoas. Então, o problema é que assim, quando eu fico acomodado, certo? Vocês me ensinaram alguma coisa.
Thaís Rodrigues me ensinou, beleza, descanso. Não é assim. A gente sabe que o que a gente está fazendo, vocês acabaram de falar assim que vocês não vão pagar para ver, né? Nem situações a gente não quer pagar para ver. Olha, se situação aqui na Terra a gente não quer pagar para ver, que é uma coisa que a gente pode correr atrás Que depois. dirá o eterno. É eterno, então, o negócio é eterno. Então, se alguém tá falando pra mim que, assim, por exemplo, a pessoa fala, ó, você tem que fazer caridade pra você ser salvo. Então, eu vou colocar isso na Bíblia. Será que é isso mesmo? Que tipo de... Sabe, se perguntar. Só que o que a gente tem feito? A gente indo nos cultos, vai lá, vem aquela pregação, opa, pregação maravilhosa. Às vezes a pessoa fala isso, passa no outro dia você fala assim, a pregação maravilhosa, mas quem pregou lá? A pessoa fala, foi tremendo. É que eu não consigo falar, né? E fica por isso. Não, nós precisamos se dedicar, porque o que a gente está falando é algo que é para a nossa eternidade. Entendeu? Eu vi um pastor pregando e foi na internet, né? E aí ele fez uma brincadeirinha lá. Ele pegou e falou assim, bem sério e tal. Irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês em Salmo 151, tananã. Aí eu pensei... Aí ele, é sobre isso que vamos pregar. A vulgata, acho que tem como assim, sabe? Então, a gente trazendo, né, para líderes, influencia, sim, mas às vezes a gente não tá na Bíblia, a gente, se perguntar onde que tá, tipo, versículos básicos, assim, né, que a gente aprende, às vezes pessoas que todo mundo sabe, às vezes onde que tá, sabe? Então, às vezes a gente não tá lendo, a gente não tá buscando, e a gente fica simplesmente, não, o que ele tá falando é isso. Confio, né? Como verdade absoluta. Mas porque a pessoa nem lê, ela pega no domingo, tá, Efésios 3, ok, tchau Bíblia, e domingo que vem eu te abro de novo. Então, o que ele tá falando ali é isso, e claro que você vai ser influenciado. Você não tá lendo, você tá procurando, não tá pesquisando, você tá aquilo, tipo, o que o pastor, o que o líder ali falou, é isso, e tá tudo certo. Aproveitando o devocional que você falou, né? O Rodrigo acabou falando sobre o devocional, a gente tem um projeto da gente, porque assim, irmãos, esse projeto aqui, Cristo é o Caminho, a gente tá buscando em Deus várias coisas que a gente pode fazer. A gente tá lutando para que Deus possa dar para nós situações para a gente fazer serviços sociais, tal, um monte de coisa. E uma das coisas que a gente vai fazer é o devocional de segunda a sexta, às 8 horas, né? A gente vai estar cada dia da semana vai ter uma pessoa vai estar nós três aqui, tem mais o Paulo, que está filmando, e o pastor Jaime. Então nós vamos estar fazendo cada um dia da semana. Então toda segunda-feira, um exemplo, né? O Rodrigo traz uma mensagem. Vai ser uma mensagenzinha bem curta, que a gente vai estar fazendo aí, para a gente meditar, né? Então, 8 horas da manhã ela já vai estar no Insta, né? E a gente vai ficar, como se diz assim, passar o dia com aquela palavra, né? Isso, com aquela palavra que Deus deu para um de nós aqui. Isso daí a gente também vai tentar fazer mais outras coisas aí, depois a gente vai anunciando conforme a gente for falando. Show. Agora, a Thaís tem um trecho poderoso para falar aqui sobre... Ô, glória! A quentinha do céu. Então vamos encerrar aqui com um versículo de Efésios 2:8 que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que não se glorie, porque somos criação de Deus, né? Então é tudo que a gente já falou, através de Jesus. Não é algo nosso, não foi a gente que fez, foi Jesus que naquela cruz morreu por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Porém, no nosso combo do dia a dia, né? No pacote, a gente vai trabalhando, vai fazendo o que precisa e não fazendo, né, algumas outras coisas, como os nãos dos mandamentos, não matarás, não roubarás, taranã. E no nosso combo, nós somos salvos. Quer dizer, o combo já faz parte, né? Tá em nós. No nosso combo nós não somos condenados. É verdade. A gente precisa estar analisando isso, irmãos. A gente precisa orar, buscar em Deus, né? Mais motivo pra gente estar orando, né? Às vezes a Bíblia fala que o Espírito tá pronto, né? Uma carne é fraca, né? Então a gente vê que a gente fica tendencioso ao pecado. Isso daí, o ser humano, ele já tá... A tendência dele é o pecado. Tipo, eu tenho minha filha, vai fazer 2 anos, ela é um bebezinho, mas se a gente soltar ela num quarto lá sem nada,
Desde quando ela nasceu, se eu pegasse e deixar ela num quarto, desse só alimentação para ela, ia ficar sem ver ninguém, sem a gente falar nada com ela, não ensinar nada para ela, assim mesmo a tendência dela é ir pro mal, porque é isso que o homem tem. O problema é que nós, como igreja hoje, as pregações aí que a gente tem ouvido hoje, que nós somos bons. E Jesus fala que bom somente Deus, só Deus. Esse é o centro do coração de Jesus. E a gente tem visto tantas pregações como que é? Coach. Coaches motivacionais. Isso, que vem só motivando a gente, mas nossa, sabe aquela coisa, eu tô triste, eu preciso de ouvir aquela palavra. Aí a pessoa fala, não, Deus te ama, e aí tá tudo certo. Às vezes a tristeza que a gente tá tendo é justamente porque o Espírito de Deus quer trabalhar na vida da gente. Certo? Porque o pai, em Hebreus fala que o pai, ele castiga o filho que ele ama. Esse dia eu tive que dar uma chinelada na Yasmin. Misericórdia, o coração dói, mas foi necessário. E agora, hoje em dia, quando eu pego o chinelo na mão, ela já, não pai, quer dizer, ela aprendeu alguma coisa. Foi difícil para mim. E assim também, para Deus me castigar, algum de nós, não é fácil, mas ele faz por amor, simplesmente por amor. Então, muitas vezes nós estamos passando por dificuldade até para que Deus possa nos, tratar da vida da gente. Aí vem alguém com essas pregações aí, que eu sou isso, aquilo, e a gente vai atrás disso. Eu vou atrás de cura, eu vou atrás, de prosperidade, eu vou atrás de namoro, eu vou atrás de um monte de coisa que diz respeito a mim. Agora, como eles falaram aqui, o Evangelho, ele nos ensina a não ser servido, mas a servir, certo? A servir. Então, se ele me ensina a servir, então eu tenho que servir a Deus e as pessoas. Então, a gente precisa pensar mais isso aí. Eu tô bem, sabe o que é? Eu fui para a igreja, eu não tinha nada, mas eu tenho o carrão que eu tenho, Deus me deu. Tudo bem, Deus pode ter te dado, mas isso não está dizendo se você é salvo ou não. E o que nós estamos tratando aqui é sobre salvação. Fala, Paulo. Edjane Rodrigues. Ô, minha irmã abençoada. Manda um abraço para ela aí. Beijão pra você, querida. Muito bom. Edjane, uma benção. Valdinei, Manuel. Ele fala assim, este trabalho é top. Deus Amém. Abençoe. Amém. E a nossa pastora Mil Amaral, a nossa pastora Milza, fala, as pessoas acabam se acomodando e muitas vezes esquecem qual é o alvo do cristão. Exatamente. Muito bom. Exatamente. A consequência da salvação. Buscai primeiro O o reino dos céus, o reino de E a Deus. sua E as justiça. demais, Sua justiça, né? As Que é isso que as pessoas são muito pulas, né? A esquece, justiça. A gente tava mexendo com algumas coisas aqui e a Thaís estava trabalhando, eu tava aqui, tava arrumando algumas coisas aqui em casa. E eu pensando, eu tava com esse versículo na cabeça, porque as pessoas falam assim, agora eu sou salvo, Deus me ama e agora só o que me resta agora é a eternidade no céu. Aí a pessoa, só que você esquece que assim, Deus, ele é amor, só que ele é justiça, ele é justo. Nosso irmão Wesley. Ô, Glória! Saudade, meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Beijão, Eu tô morrendo beijo. de saudade de você também, irmão. Beijão pra você, Wesley. Você é uma benção. Top. Mais algum comentário? Por enquanto é só. Eu tava vendo João 6, e você vê, quem que Jesus mais, vamos dizer assim, no pop, né, dava mais número do que os religiosos, né? Mas só que eu tava vendo interessante que assim, ó, ele tava com a multidão, ele foi lá e ele multiplicou os pães, tal, os peixes, e ele dá uma escapada pelo pessoal e depois ele vai para Cafarnaum. Depois de chegar lá em Cafarnaum, o pessoal for atrás dele. Aí o pessoal, como que o senhor veio pra cá? Aquela coisa, aquela euforia, sabe assim, achamos o senhor, graças a Deus, que bom. Aí ele fala assim, vocês estão vindo atrás de mim somente porque vocês comeram. A agonia deles era a fome. Aí eles ficaram assim, aí Jesus falou assim pra eles, olha, procura não a comida que pode estragar, mas procura a comida que é aquela espiritual. Aí ele fala, eu sou o pão da vida. Ele fala assim, olha, o Pai, ele me deu alguns. E aqueles que ele me deu, ele fala para mim não perder esses daí. Só que muitos de vocês olham para mim e vocês não me reconhecem. Eu tô falando com as minhas palavras, tá? Tô falando com as minhas palavras. Aí ele fala, só que vocês olham para mim e vocês não me reconhecem. E o Pai quer que vocês me reconheçam. Então, assim,
esse tratamento de Jesus com essas pessoas, para a gente entender aqui, eu reconheço Jesus como meu Senhor quando eu começo a fazer o que Ele me ordena. Sim. Ele fala assim, aquele que obedece os meus mandamentos são meus amigos, né? São meus amigos. Então, assim, se os mandamentos de Cristo, ele fala assim, Jesus, nesse trecho ele fala assim, ó, eu vim dos céus não para fazer o que eu quero, mas fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E a vontade do Pai que eu quero. Você acha que o Pai tirou Jesus lá do trono, fez ele virar homem, certo? A troco de nada? Só para ele vir aqui e Sofrer. ser o cara? Não, ele veio aqui porque ele ama as pessoas, ele quer salvar a todos nós. Ele quer nos salvar. Então, aquele que olha para Jesus e reconhece Jesus, hoje está uma guerra de teologia, né? Tem uma guerra de teologia. Hoje é isso, é aquilo. Hoje a gente não fala mais eu sou cristão, fala eu sou, né? Calvinista, Eu sou calvinista, sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, eu sou isso, tudo. Eu sou um monte de coisa. É o eu sou da... O negócio mudou, né? Deus que é o sou. Nós somos... É o famoso daqui pra frente, só pra trás. É. Até eu tava falando esse dia com a pastora Sandra, minha esposa, eu tava falando assim, quando você dá esse título é interessante porque ele te resume um monte de coisa. Quando você fala assim, eu sou pré-tribulacionista, você já entendeu tudo, não precisa ficar falando mais, né? Não precisa explicar. Mas, porém, a gente não precisa ficar esse título não, né? A gente é o que? Nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando Cristo. A Thaís bem falou isso aí, nós estamos aqui para ser Cristo das pessoas, certo? Então, aquele que é Cristo das pessoas, eu preciso entender mais o que Cristo veio fazer. Cristo desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E qual que era a vontade do Pai? Lá em Isaías 53, diz que Deus ia matar ele um dia. O próprio Pai, para que a gente pudesse ser salvo, entendeu? Então, se o próprio Cristo veio aqui para ser salvo, para salvar as pessoas, então nós vamos aqui para fazer o quê? Nós não estamos aqui só para ter casa melhor, não é só para ter filhos melhores. Não, a gente está aqui para ajudar na salvação das pessoas. Por isso a gente tem esse canal aqui que a gente fala, Cristo é o caminho, que tudo se resume em Cristo. Manda aí, Paulo. Vamos lá. Antônio Ribeiro falou, boa noite, a alegria voltou. Oh, glória! Aleluia! E agora eu quero que vocês mandem um abraço e um beijo. Um abraço para Viviane, que está nos ajudando. Beijão, Viviane. Vivi. Agora esse beijo vai ser difícil para você, pastor. Que é para a pastora Sandra. Chega em casa e conversa, mulher. Aí, ó. Em casa a gente conversa, deixa quieto. Não, valeu mesmo. Só. Isso é bom. Certo? É isso. Como que a gente tá de tempo? Só pra eu instigar uma perguntinha. 4. 4? 4. O batismo salva? Batismo? É. 4 4 minutos, só se vira. Não, isso é simples. É simples, porque assim, desde tudo que nós falamos aqui, nada está condicionado à nossa salvação a não ser Cristo. Eu sou batizado não para ser salvo. Eu batizo porque eu sou Salvo. Sou É salvo. uma consequência. Então é dentro de tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente faz. Entendeu como? É o como, Eu né? tô Isso que dizendo. é bom ficar com os jovens, né? Ele com os jovens é tudo diferente. Porque realmente assim, né? Tem pessoas que desesperam. A gente precisa levar as pessoas ao batismo. Com certeza. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Só que é aquilo. A condição é aquele que crer em mim. Isso. Aquele que me aceitar. Até porque quando continua, fala assim, agora aquele que não crer, ele não fala mais de batismo. Né? Fala, quem não crê será condenado. Você pode ser batizado fino. E o Jordão com a mesma água que água que batizou Jesus. Jesus pode ressuscitar João Batista para te batizar. Se você não crê realmente, você é condenado. E o negócio do crer. Acho que até a gente podia até fazer uma live sobre crer. Né? Que hoje eu já estou falando sobre salvação. Porque o crer, tem muita gente assim, olha, eu acredito que Jesus morreu na cruz, então ele acha que isso aí é o suficiente. Não é. Então a gente podia até fazer um próximo aí com esse tema. Crer. Mas crer para ser salvo, né? Crer. Tem mais aí, Paulo? Eu quero dar um abração e um beijão e falar que eu tô com muita saudade do Ronaldo. Fala sério? Fala sério. Fala sério, Fala ô, sério, te amo, filho. Ronaldo. Beijão pra você, pra Ju, pra Sarinha. Ele mandou um abraço e um beijo pra você outro dia, esqueci de falar, então eu tô falando não. Olha aí, ó. Ainda bem que a gente perdoa, né, Ronaldo? Temos que perdoar, vamos perdoar o Paulo. Beijão pra vocês todos, queridos. É consequência da salvação também. É o combo. É o combo. É o pacote. Tem mais coisa pra falar? Não, era basicamente isso, essa última pergunta para dar
essa bagunçada, né? Porque eu acho que o maior exemplo do crer, a pessoa já fala assim, eu creio que Jesus morreu na cruz, e isso para mim basta. O maior exemplo do crer e ser salvo Eu sei. é exatamente o que aconteceu na cruz. Não, você quiser falar quem crê mais do que todo mundo que Jesus morreu na cruz, o diabo. Também. Né? E ele não tá crê salvo. mais que todo mundo. Mais que todo mundo, e ele não tá salvo. Pelo contrário, a condenação dele é garantida e eterna. Mas a gente vê o ladrão na cruz, ele não foi batizado, ele não tomou ceia, ele não foi abraçado por uma congregação, ele não serviu em uma congregação, ele morreu ali e ele foi salvo. Eu ainda brinco com a Thaís, ele ainda furou a fila. É claro que, irmãos, deixa o Paulo falar um negócio que eu falo. Elivane fala assim, Pernambuco ligado em vocês. É a mulher Ô, do Glória. mulher do Diego. Aí, Não é? estamos chegando em Pernambuco, hein? Beijão pra você, minha irmã. Deus te abençoe. Matando a saudade. Quando eu vim aqui pra São Paulo, avisa pra gente se ver. Olha, o que eu tava falando, a gente não tá, é claro, aqui, irmãos, porque assim, às vezes vai entender assim, ó, batismo salva? Não, então não vou batizar. Não é isso que nós estamos ensinando aqui ou pregando. A gente sabe que se Jesus falou que tem que crer e ser batizado, então acabou, crer e ser acabou. Por mais que eu não entenda, mas se Jesus falou que tem que ser, É uma ordenança, não é uma condição para a salvação, porém é uma ordem. É isso. Então pronto. Agora, assim, claro que a gente também não pode desesperar com situações que a gente sabe que não tem condição, né? Então esse é o exemplo que que aqui está deixando para nós o Rodrigo, tá bom? Então, a nossa salvação, a condição é só Jesus e pronto. É isso daí, tá bom? Crê em Jesus e será salvos. Tem tempo limite? Uma hora. Deu tempo limite. Então vamos orar aqui, que tá gravando aqui. Né? Tá gravando. Vamos orar aqui e a gente terminar aqui com o nosso irmão do YouTube. Vamos dar honra para nossa sacerdotisa aqui. Senhor, Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo momento, Deus, que Tu nos permitiu de estarmos aqui juntos, unidos, Senhor, em comunhão, trazendo, Senhor, esse estudo, esse bate-papo, Senhor, aqui. Pai, que as pessoas que estão assistindo, que assistiram, Senhor, que elas possam ter entendido, Pai, que tenha agregado alguma coisa, Senhor, na vida delas, Pai. Não, Pai, porque nós fazemos ou somos alguma coisa, Senhor, mas porque o Teu Espírito, Senhor, Ele levou, Senhor, aquilo que era necessário, Senhor, à vida de cada um deles, Senhor. Pai, é o que nós te louvamos aqui, Senhor, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E não esqueça, Cristo é o caminho. Beijão para todos vocês. Abraço. Paz.